Pronto. Olá, meninos. Desculpe aí. Boa tarde aí para vocês todos, né? A gente volta hoje da nossa segunda aula, que foi a última que nós fizemos, e paramos lá naquela parte lá dos bens, da definição dos conceitos, e agora a gente volta com a parte de serviço, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre serviço, e vamos até a pirâmide de Maslow, ok? E aí na última aula, a quarta, a gente vai dar análise de SWOT até o final da apostila de marketing imobiliário. Quero desejar a vocês bons estudos, leiam a apostila, preparem-se, vocês vão ter a prova de vocês, vocês precisam concluir o curso de vocês, vocês precisam receber o diploma de vocês, tirar a carteira do CRES, virarem corretores oficiais e continuar estudando. Corretor de imóveis nunca para de estudar. Isso vocês vão ver quando começarem de fato a se considerarem corretor de imóveis. Uma coisa é você ter o diploma e a carteira. Outra coisa é você se considerar de fato um corretor de imóveis. Então nós vamos juntos aí até às 15 horas. Estaremos juntos nesse bate-papo, nessa aula agora, que começa agora. Então vejam, definindo o serviço, um serviço, a apostila, você tem lá a definição que diz que um serviço é qualquer ato ou desempenho essencialmente intangível que uma parte pode oferecer à outra. Ou seja, você já vê aí que você já tem o oferecedor, né, quem oferta o serviço, e quem deseja o serviço. Assim também você vai ter como quem procura o serviço e quem tem o serviço para dar. Então, essa troca que existe aí entre quem tem o serviço para oferecer e quem quer receber esse serviço, ela é chamada no mercado imobiliário de comercialização. Isso é comércio. Quando você oferece um serviço e a outra pessoa aceita, vocês vão fazer um contrato. E esse contrato é que caracteriza a comercialização. O corretor de imóveis no mercado imobiliário, ele oferece uma casa, um apartamento, um flat, não importa, mas ele está prestando um serviço. Veja, coloquem na cabeça de vocês definitivamente a partir de agora. Corretor de imóveis não vende imóvel. Corretor de imóveis não aluga imóvel. Corretor de imóveis, ele simplesmente intermedia a transação. Ele é o meio, ele é o canal por onde essa relação entre o vendedor e o comprador vai se dar. Ele é o canal, ele é o campo onde os jogadores jogam, mas ele não é o jogador. Deu para entender claramente agora aí que o corretor de imóveis não vende, não aluga, ele é um intermediário, por isso que o nome dele é profissional de intermediação imobiliária, profissional de oferta de serviços. Então agora você já sabe que o corretor de imóveis é um facilitador, ele facilita a transação imobiliária, mas ele não faz, não executa, não é ele que faz a transação imobiliária, ok? Nós vimos lá no começo da nossa apostila que aquele japonês lá da cidade de Edo descobriu através da necessidade do seu cliente que ele podia fazer o produto, a partir daí gerar o consumo e produzir bens e serviços nessa relação. Isso gerou tudo isso onde a gente está aqui, e aí nós temos uma dúvida grande com relação ao que é necessidade, o que é desejo e o que é demanda. Ora, isso é muito simples de você entender e você vai entender comigo agora. A necessidade é a insatisfação humana, não é a satisfação. Veja o primeiro conceito, né, para você não se confundir. Não é a satisfação humana, não é a insatisfação. Por exemplo, se eu estou morando numa casa que tem muitas goteiras quando chove, que enche, que o rio alaga, eu vou estar insatisfeito com essa casa e vou querer me mudar dessa casa para uma outra. Então, é a minha insatisfação que gera a minha necessidade e que me obriga a atender a um desejo, a realizar uma certa transação para ter uma satisfação. Então, veja, a necessidade gera o desejo. E o que é o desejo? O desejo é quando você quer realizar, atender
necessidades específicas que você tem, satisfações específicas que você tem. Por exemplo, moradia. Você tem um desejo de moradia. Você tem um desejo de morar, de ter a sua casa própria. O filho na casa do pai quer ter a casa dele. A filha, quando casa, quer casa. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Então, você tem um desejo geral daquilo que você quer. Quando você especifica esse desejo, você cria uma outra situação. Então, você tem agora a demanda, que é quando você sai com esse desejo para procurar o que você quer. Então, a demanda, desejo de um produto específico, fundado, baseado na habilidade de comprar e vender. Necessidade é aquela necessidade básica, primordial, primitiva que você tem. De moradia, necessidade física, necessidade social, necessidade de tudo. Desejo é quando você começa a definir as coisas que você quer. Demanda é quando você vai para esse desejo e você tem a condição de realizar o desejo. Você está morando naquela casa que dá enchente, mas você quer uma outra casa, mas você tem que ter a condição financeira para poder fazer essa troca. E aí sim você vai ter a demanda. Então, necessidade é a necessidade primitiva, desejo é aquilo que você quer e demanda é quando você pode ter aquilo que você quer. No mercado imobiliário, a gente pode dar o nome disso aos bens. Você tem bem tangível solteiro. O que é um bem tangível solteiro? É quando nenhum serviço vai acompanhar esse bem. Então, você tem sabão, pasta de dente, você comprou, já está ali, é um bem tangível solteiro, tangível porque você pega nele. O que é um bem tangível casado? É quando esse bem vem acompanhado de serviços, quando tem também, além do bem, os serviços. E híbrida consiste nos dois, no bem tangível solteiro, que é aquele que não precisa de serviço nenhum, e no bem tangível casado que você tem. Então você tem uma relação híbrida, esses são os tipos de serviços. No mercado imobiliário, depois a gente volta lá para a intangibilidade aí dos bens, isso aí vocês vão lendo na apostila também. Não há necessidade de que eu vá ler todas essas coisas para vocês. Vocês têm que ir lá na apostila de vocês e ler essas coisas relativas aos bens que vocês vão encontrar, que são as especialidades. Você vai ver comigo especialidade lá na frente, mas uma especialidade voltada para o mercado imobiliário, uma especialidade para o corretor de imóveis, que ele tem que ser especialista, mas isso nós vemos lá na frente. Então, essa parte de intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade, vocês pegam a apostila, trabalham a apostila, leem na apostila e tentam identificar o que é, ok? Vamos lá. No mercado, um bem tangível, palpável, solteiro, seria a caixa d'água, dando um exemplo bem claro, né, do que é um bem tangível solteiro. Um bem tangível casado seria essa mesma caixa d'água com a boia. Então, você comprou a caixa d'água no armazém, como brinde, o dono do armazém lhe dá a boia, você tem um bem tangível casado. A caixa d'água e a boia. O bem tangível solteiro, a caixa d'água. Já o bem tangível híbrido, ou seja, casado, aquele que a gente viu que é o híbrido, a mistura dos dois casos, o que é que você vai ter? Você tem a caixa d'água, que é o bem tangível solteiro, você tem a boia, que é o bem tangível casado, agora os dois, e você tem o bem híbrido, onde o armazém também lhe dá a instalação da caixa d'água. Então, dessa forma, você tem o bem tangível solteiro, a caixa d'água, o bem tangível casado, a caixa d'água e a boia, e o bem tangível híbrido, a caixa d'água, a boia e a instalação dada pelo armazém. Então, está claro para vocês aí o que é bem. Volto a reforçar, leiam lá intangibilidade, inseparabilidade, perecibilidade, leiam esses pontos que estão lá. Dentro dessa linha de bens, então você começa a ter partições, né? Você tem boia, caixa d'água, você tem serviço, então você passa a ter segmentação. E no mercado imobiliário, essa segmentação é dada pela identificação dos grupos, do que eles querem, do que eles buscam, do que eles procuram, e é isso que vocês têm que estar antenados para poder saber. O produto de vocês vai ser destinado a que grupo? Qual grupo vai comprar esse determinado produto? Então vocês vão ler lá que marketing de segmento é a identificação de grupos de consumidores
com as mesmas preferências. Hoje vocês sabem que a internet é muito rápida. Por exemplo, se você digitar no seu computador alguma coisa como perguntar azitromitina cura o coronavírus, como está se dizendo por aí, a hidroxicloroquina cura o coronavírus, o que é que vai acontecer? Logo você vai começar a receber medicamentos, suplemento alimentar, vitamina C, tudo que servir você vai começar a receber. Por quê? Porque são algoritmos que estudam aquilo que você está pesquisando e procurando. E a partir daí ele começa a lhe ofertar. Por isso que você tem que saber como é que redige um anúncio. E a gente viu isso na segunda aula, o que é, quem, quando, onde, como e por quê. Então redige um bom anúncio que aí vai cair naquelas pessoas que você está procurando. Redija um mau anúncio e você vai ficar sem visualização, sem compartilhamento e sem curtição. Então, você tem o poder de compra, você tem as pessoas com as mesmas preferências, você tem essas coisas, mesmo sendo ainda subjetivas, mas você já pode começar a definir o que são esses grupos, quais são as necessidades desses grupos e assim você tentar atender com o produto que você tem. Por exemplo, um desejo, uma necessidade sua, ter uma casa. Mas você quer uma casa em casa amarela. Veja que você já especificou a casa onde você quer. A partir daí, essa necessidade sua, ela já passa a ser um desejo. Porque ela é uma necessidade calcada num desejo concreto de ter uma casa em casa amarela. De morar naquele bairro, de morar na Zona Norte. Se você tiver o dinheiro, então você vai poder realizar o que a gente chama da demanda que a gente já viu. Isso vai criar o nicho de mercado, o nicho de marketing. Ora, eu tenho casas em casa amarela, ele está lá, e o meu cliente quer casa em casa amarela, então eu vou vender para ele em casa amarela. E de repente eu posso ser um corretor especialista, trabalhar somente casas em casa amarela. Ok? Está claro isso? Então, o nicho de mercado vem aí. E a especialização é uma das atividades do mercado imobiliário. Corretor, eu digo a você agora, comece desde já a definir qual vai ser a sua área de atuação. Não dá para fazer tudo. Quem quer dar o abraço muito largo, não abraça ninguém. Então, vá definindo qual vai ser a sua especialidade, Minha Casa Minha Vida. Você pode até mudar depois. Loteamentos, lançamentos, alto padrão, médio padrão, usados, imóveis de terceiro, imóveis comerciais. Defina qual a linha que você quer atuar, além de outras, como avaliação imobiliária, documentação imobiliária, que tipo de corretor você vai ser e qual a sua especialidade para poder se diferenciar no mercado e assim ser reconhecido, ser chamado. Eu não vendo, eu nunca vendi, eu não sou vendedor, eu nunca fechei uma transação imobiliária, porque eu sou captador de imóveis. Eu aprendi a captar, eu aprendi a buscar o cliente ou buscar o produto, levar para um parceiro e a gente fechar a transação. Isso é o que eu faço no mercado imobiliário há 40 anos, desde a década de 80 aqui na cidade de Gravatá, que é a minha cidade. Então, eu sou um captador. E aí você vai escolher qual é a área que você vai ser um especialista. Qual é a área que você gosta de trabalhar. Como é a área que você gosta? Você gosta de atendimento do cliente? Então você tem que ir para a plataforma de RD Station ou outras para fazer os relacionamentos do CRM. Procure a sua área, identifique o que é que você gosta, se transforme num corretor especialista e aí você vai ter aquele foco que a gente conversou no início, lá na nossa primeira aula. Ok? Então veja, para segmentar o mercado, para criar esses grupos, para criar essas coisas, você tem que conhecer o seu cliente. Eu disse a vocês, o cara quer morar num determinado lugar porque ele quer que o filho estude numa determinada escola. Ora, se isso é verdade, então eu preciso conhecer o meu cliente. Eu tenho que trabalhar para que ele fique satisfeito dentro da necessidade dele. Eu tenho que transformar essa necessidade num desejo possível de ser realizado para poder gerar a demanda em cima do produto que eu tenho. Então conheça o seu cliente, conheça o perfil do seu cliente. Eu brinco dizendo ao pessoal que eu tinha um cliente que ele queria de todo jeito comprar um apartamento que visse o mar. Só que o dinheiro dele não dava, ou seja, ele tinha necessidade de morar perto da praia, ele tinha necessidade de querer específica, um desejo específico de ter um apartamento que visse o mar, mas ele não tinha o dinheiro para realizar. O que foi que a gente fez?
A gente encontrou um apartamento que tinha uma janelinha de lado que dava para ver o mar a uns 400 metros de distância, mas via o mar. E o que é que a gente fez? A gente, na parede frontal, a gente colou um adesivo, foto, da própria praia que ele via. Se ele está vendo pequeno aqui, ele ia ver grande na parede. Então, isso fez com que ele despertasse nele o desejo por aquele apartamento, porque ele estava vendo o mar e quando se virava ele via a foto bem grande, o painel bem grande, feito um outdoor na sala dele, e aí não teve jeito. Ele terminou comprando esse imóvel que ele podia comprar e não o imóvel que ele queria comprar, mas sem poder, sem ter o capital. Então, satisfaça seu cliente e você vai melhorar. E aí, para isso, você precisa ter o conhecimento do seu cliente. Conhecer o seu cliente, conhecer a necessidade dele, conhecer o produto que você tem, saber o que você pode fazer como estratégia para que aquele produto se torne o desejo específico do seu cliente. Essa é a regra, não existe outra, é fácil, é o marketing, isso existe desde o começo do mundo e está aí. Por quê? Porque os consumidores eles estão dispersos em vários lugares, em vários locais, os hábitos de compra são diferentes, são variados, uns gostam de uma coisa, outros gostam de outra, isso é a vida, em casa mesmo é assim, entre a gente, entre a família, imagina entre os consumidores, é do mesmo jeito e geralmente quando uma pessoa vem comprar um imóvel, com certeza ele vem com um comitê de compra, vem a mulher que dá opinião, vem os filhos que não gostam disso ou daquilo, às vezes vem um amigo que é o mais chato que tem, fica querendo botar terra para dizer que é mais amigo do que todos os outros. Você vai enfrentar isso, corretor, e você precisa trabalhar isso na sua vida, porque só assim você vai conseguir avançar nesse processo. Então a gente vai trabalhando essa segmentação de cliente, vocês estão vendo aí um stand móvel que eu uso para vender meus produtos. Esse stand móvel vai para qualquer lugar, vai para qualquer canto, vai para qualquer praia e é um plantão imobiliário. Eu só troco essa parte de cima do que vocês estão vendo aqui, né? Só faço a troca dessa parte de cima, porque fazendo a troca dessa parte de cima aqui, ó, isso que está aqui, eu consigo colocar ela em Maceió, consigo colocar no Rio de Janeiro, troco para outra coisa e me acompanha para todo canto. Aqui vai completo, arma, desarma, fica dentro de uma bolsa. Qual é a sua estratégia de venda? Então descubra a sua estratégia de venda também, tá bom? As variáveis de segmentação, a gente vai vê-las agora, você tem elas, né? A segmentação de mercado, a segmentação dos clientes, elas podem ser geográficas. Vocês leiam a apostila de vocês, né? Então você vai dividir o seu mercado em cidade, em bairro, em rua, em localizações, ou seja, como é que você vai fazer a sua divisão geográfica, que área você atua, onde é que está o seu produto, o que é que você conhece ao redor, no entorno desse produto que você está vendendo. Então essas são as segmentações geográficas que você tem que trabalhar para poder definir a sua estratégia de trabalho. Psicográficas, né? Você vai ter que dividir os consumidores nas classes sociais, quanto ganha, a renda. Por isso que a gente tem Minha Casa Minha Vida, que é o do governo federal para ajudar as pessoas de baixa renda. Você tem o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, para ajudar os que ganham um pouco mais e podem comprar uma casa melhor e podem financiar melhor. Então você tem essas segmentações psicográficas que você também tem que analisar na hora de fazer a ficha, tem que conhecer, tem que saber, porque senão você vai ficando para trás, né? Você vai ficando para trás no mercado. Você tem demográficas, a idade pesa, os jovens, quem compra Minha Casa Minha Vida, a maioria é jovem, vocês podem constatar isso. Por quê? Porque o jovem quer casar, o jovem quer ter a casa dele, o jovem está trabalhando, está entusiasmado, então geralmente a maioria dessas compras vai aí em torno de 21, 22 anos até 35, 39, que eu considero jovem ainda, mesmo sendo adulto, mas é quem está comprando Minha Casa Minha Vida. Depois você tem a questão socioeconômica, né, onde ele está, como é que ele vai para a ocupação, o que é que ele faz, qual é o trabalho dele, onde ele estuda, onde os filhos estudam. Isso vai dar o nível, mais ou menos, de rendimento, o padrão de vida que esse cliente tem. E por último, as comportamentais. Como é que ele se comporta? Ele quer uma casa que tenha piscina, ele quer um prédio com piscina, ele quer um prédio sem piscina, ele quer o condomínio na frente para ele ver tudo, ele não quer porque não gosta de barulho. Isso é o comportamental do seu cliente que você também vai ter que estar trabalhando. E nós vimos lá que nós tínhamos
a pirâmide de Maslow, né? Nós falamos dela, dessa pirâmide de Maslow aí, e essa pirâmide de Maslow, ela trabalha justamente as necessidades humanas. Então, as necessidades básicas humanas, a primeira é de alimentação, moradia, conforto. Todo mundo quer moradia, quer alimentação. Você quer chegar em casa depois de um dia de chuva, todo molhado, você quer tomar um banho quente, você quer trocar uma roupa boa, você quer uma boa cama. Então, com isso, você já atendeu a sua necessidade. Depois dessa necessidade básica, aí você tem uma necessidade de segurança. Você quer estar na sua casa, mas quer ter a certeza de que ela não vai ser invadida, de que você não precisa ter medo para dormir, de que você pode dormir em paz. Essa segurança, ela também vai para os colegas, vai para os clientes, vai para os seus familiares. Ela é geral, ela é do ser humano. O homem da caverna foi para dentro da caverna para se proteger, para ter mais proteção. Botou o fogo para se proteger mais ainda. Então tudo foi sendo descoberto em circunstâncias da sobrevivência humana. Depois você tem as necessidades afetivas sociais. Você quer estar num bom clima de trabalho, um bom clima de relação dentro de casa, você quer ter respeito, você quer que as pessoas lhe aceitem. Por isso que tem muita turma fala muito de bullying hoje em dia, dessas coisas todas. Isso é não aceitar as pessoas, tá bom? Em seguida você tem a sua autoestima, o seu amor próprio. Você quer ser reconhecido pelo que você faz, você quer sua promoção, você quer que reconheça que você está fazendo um trabalho excelente no mercado imobiliário, mas você tem que mostrar, mas você tem que provar que realmente é um bom trabalho. E por último, você tem a sua realização pessoal, onde você alcança o sucesso. Vamos dizer que o pico da pirâmide aí é o sucesso. Para isso você tem que trabalhar o seu argumento, as suas histórias, as suas estratégias, construir o seu plano de marketing pessoal para que você possa avançar na sua carreira de corretor de imóveis. Espero que vocês tenham visto aí as necessidades. Leiam a apostila de vocês, não deixem de ler. Lembrem do que eu falei, do bem tangível solteiro, do bem tangível casado, do bem híbrido. Lembre-se que eu falei das necessidades, dos desejos e das demandas. Vocês têm que diferenciar um do outro. A caixa d'água é uma necessidade que você tem, né? E é um bem tangível solteiro. A caixa d'água com a boia passa a ser um bem tangível casado e você vai ficar mais satisfeito porque ganhou uma boia. O bem tangível híbrido é a caixa d'água, é a boia e é o serviço de instalação dado pelo armazém. Então esse é o básico dos desejos. A pirâmide de Maslow é o básico das necessidades. Aí você tem a segmentação de mercado, você tem as qualidades dos bens que você viu lá, eu já pedi para vocês lerem. Então a gente vai ficando por aqui nessa terceira aula. Voltamos com a próxima aula, que é a quarta. Termina essa parte da aula gravada e aí nós vamos entrar em 2 aulas ao vivo com vocês, com o chat, onde a gente vai estar interagindo e vocês se preparem, porque nós vamos interagir. Não é um tira-dúvidas, não é aula ao vivo, é diferente. Aula ao vivo é diferente de tirar dúvidas. Nós não vamos tirar dúvidas, nós vamos continuar o nosso trabalho de formação pedagógica de vocês na questão do marketing imobiliário, para que a gente possa crescer, eu enquanto professor, vocês enquanto alunos. Terminado o curso, aí sim, terminadas as aulas, terminada essa parte de prova, eu posso dar para vocês um e-book de presente, que é o Corretor Top 10, e lá vocês vão encontrar muitas coisas boas. Posso tirar as dúvidas de vocês com o meu zap, que é o 819-9989-2523, vai ficar à disposição de vocês para tirar as dúvidas, ok? Fiquem com Deus, boa saída dessa pandemia. Lembre-se, a pandemia ela está aí, mas nós somos a locomotiva. Não queremos ser o vagão do trem, não queremos ficar atrás, muito menos no final. Então sejam a locomotiva, vá em frente e sucesso para todos vocês, futuros corretores de imóveis.